Donald Mackenzie. Mitologia egípcia e lendas. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 3. O alvorecer da civilização. O Egito era, nos primeiros tempos pós-glaciais, um país fresco, e o país mais úmido, até que as condições de tundra cessaram de existir nas regiões da Europa Central e Ocidental. A região do Delta, e grande parte do Vale do Nilo, se assemelhavam a uma selva indígena, e havia extensos pântanos. A chuva caía regularmente e de forma pesada até mesmo no Alto Egito, e torrentes caíam pelos vales, enquanto pastagens e densas florestas se estendiam entre o Nilo e o Mar Vermelho. Em vez de resíduos de areia do deserto, havia pastos verdes e bosques sombreados ao longo da costa norte africana, e na região do Sinai. O Mediterrâneo Oriental era um lago de águas frescas, pois a Itália estava conectada com a África do Norte e as ilhas circundantes eram colinas no Vale do Egito. Creta podia ser alcançada a pé, pois era até então um grande promontório. As passagens da Ásia Menor ainda estavam bloqueadas com gelo, e o Mar Negro tinha cerca de 2 vezes sua dimensão atual. Do outro lado da ponte terrestre italiana, os caçadores do norte da África seguiam rebanhos de animais selvagens em migração. As renas e mamutes peludos ainda eram encontrados nos vales do sudoeste da França, quando um povo de estatura média, representado pelo homem com bicapele, e um povo mais alto do tipo Cro-Magnon perseguiam a caça e viviam em cavernas profundas. Eles desenvolveram do norte da África a cultura aurignaciana, trabalhando com pedras e ossos com notáveis habilidades, enquanto seus artistas retratavam por meio de esboços em rochas e ossos, os animais selvagens que eles caçavam, como se fosse com o propósito de obter um controle mágico sobre eles. A arte aurignaciana desde o início traiu a evidência de desenvolvimento inicial em uma área de origem desconhecida. Os etnologistas ainda detectam os tipos Cro-Magnon não apenas no Vale de Dordogne, na França, mas também entre os modernos berberes na costa norte africana. Não se sabe se os belos povos das montanhas Atlas, no Marrocos, são remanescentes de antigas raças do Paleolítico. Os belos líbios eram, no entanto, conhecidos dos antigos artistas egípcios e são representados em imagens de tumbas. É sugerido pela descoberta em uma caverna em Grimaldi, perto de Mentone, que uma parte dos Cro-Magnons europeus, que continuaram no estágio aurignaciano de cultura, mantiveram contato com o nordeste da África por um período considerável. O costume de colocar pedras verdes na boca de alguns dos Cro-Magnon mortos, na área de Grimaldi, sugere uma conexão com o Egito, onde a malaquita verde apareceu durante o período pré-dinástico. Pode ser que o escaravelho verde, que passou a ser usado como amuleto funerário no princípio da dinastia do Egito, seja uma relíquia de um costume extremamente antigo e persistente, sendo um costume de significado mágico religioso. A indústria do Alto Paleolítico Solutreano, em última instância, tornou-se predominante no norte da África. Essa influência proto-solutreana rastejou através da ponte italiana para a Europa e alcançou o norte até as cavernas da Inglaterra. A verdadeira cultura solutreana só entrou na Europa em um período posterior vindo do sudeste, e então varreu, em forma de cunha, para o oeste, com a força de uma invasão, em direção à costa norte da Espanha. No entanto, não se fez sentir ao sul do Monte Cantabriano, na Itália ou na Grã-Bretanha. A arte rupestre aurignaciana declinou durante o período frio e seco, o que favoreceu a invasão solutreana. No Egito, a cultura solutreana continuou a florescer após ter desaparecido da Europa, e lá atingiu seu mais alto grau de excelência. Quando os habitantes do Egito descobriram como trabalhar os metais, eles fizeram implementos de cobre imitando as pedras solutreanas. A idade do cobre do Egito, portanto, seguiu o segundo Alto Paleolítico. A cultura magdaleniana, que foi acompanhada por condições climáticas mais severas e alteradas, suplantaram a cultura solutreana na Europa. Ossos e chifres eram mais usados para instrumentos do que pedras, e arpões farpados de chifre de rena eram usados para pegar peixes e focas. Esta cultura não devia nada à solutreana, mas estava ligada à aurignácia, e a arte das cavernas foi revivida.
Assim como os egípcios, quando começaram a desenvolver sua arte religiosa, esconderam suas esculturas e pinturas dentro de tumbas, os magdalenianos esconderam suas belas e realistas pinturas de animais nos recessos escuros de cavernas com quilômetros de profundidade, onde os artistas trabalharam com o auxílio de lâmpadas de pedra, espécimes das quais têm sido descobertas. Depois que o clima da Europa ficou mais ameno, e grama e árvores estavam florescendo nos vales dos rios, as renas foram suplantadas pelo cervo vermelho e os mamutes pelo gado selvagem. A cultura magdaleniana chegou ao fim. Um povo de estatura média, que usava arcos e flechas, e foram aparentemente relacionados com os proto-egípcios, apareceram na Europa Central e Ocidental. Em abrigos de pedra na Espanha, eles deixaram registros pictóricos de seus impulsos animais e outras atividades. Esses asilianos, como são chamados, faziam arpões farpados de chifre de veado. Outra cultura, chamada tardenoisiana, tornou-se associada na Europa com os asilianos. Pescadores tardenoisianos faziam pequenas pederneiras e as usavam para fisgar peixes. Espécimes dessas ferramentas foram encontrados no extremo norte da Escócia, ao longo da costa do norte da África e no extremo oriente como a Índia. Isto pode significar que os portadores dos artefatos tardenoisianos fossem, como os asilianos, os primeiros representantes da raça mediterrânea definida por Sergi. Arpões farpados com características magdalenianas e asilianas foram encontrados no Egito, mas associados ao trabalho de pedras solutreanas. Durante o período de caça arqueológico, na Europa, a Ásia e o norte da África, incluindo o Vale do Nilo, eram, como indicado na introdução, um tanto fracamente povoados. Não há dúvida de que algumas das áreas foram visitadas por fomes periódicas causadas pela escassez de animais da caça. Ou então que a taxa de mortalidade deveria ter sido alta, pois apenas os mais aptos poderiam sobreviver. Uma nova era começou na história do mundo quando o modo de vida agrícola foi introduzido. A descoberta da agricultura foi uma das maiores descobertas já feitas pelo homem. Na verdade, com a descoberta começa a história da civilização moderna. Como indicado na introdução, os proto-egípcios encontraram cevada e paniço crescendo de forma natural em sua terra natal. Eles começaram a usar as sementes para a alimentação e, seguindo a orientação da natureza, para praticar a ciência da agricultura. Os proto-egípcios parecem ter migrado para o norte da Somália e da Abissínia, se espalhando então, como a evidência arqueológica sugere, pela Europa e pela Ásia. No entanto, enquanto o modo de vida agrícola principal não se desenvolveu, eles não poderiam se tornar numerosos no Vale do Nilo. A taxa de mortalidade deve ter caído, depois que o problema de como armazenar alimentos foi resolvido. Além do mais, o modo de vida agrícola permitia que um número maior de pessoas vivesse em áreas pequenas ou confinadas, mais do que era possível quando o alimento era obtido apenas por caçadores e pescadores. Como a população cresceu, era menos necessário buscar madeiras frescas e pastagens novas, mesmo que o Egito tivesse se tornado um país quase sem chuva e pouco mais do que uma estreita faixa de terra verde entre as ruínas de um deserto árido. A próxima geração poderia, então, ser mantida na pátria, estendendo-se, por meio da irrigação de áreas passíveis de cultivo, obtendo assim comida suficiente para todos. O Egito, portanto, se tornou o berço da civilização. Lá se desenvolveram as artes e ofícios, e lá também cresceram hábitos de vida e hábitos de pensamento que iriam deixar uma impressão cultural em muitos povos em muitos países. As sementes de cevada do Egito foram transportadas para outros países, e com elas também foi transportada a cultura complexa associada ao modo de vida agrícola. Nestes últimos dias de extensos reinos e impérios, de vastas repúblicas e domínios, de áreas cultivadas que se estendem por centenas e milhares de milhas, podemos pensar pouco no Egito como um país agrícola. Mas deve-se ter em mente que antigamente era um berço e que os berços são necessariamente pequenos. O berço em que a civilização moderna foi nutrida nos primeiros dias era abalado pelas mãos que primeiro governaram o mundo. Não apenas o modo de vida agrícola foi desenvolvido e inventado no Egito, mas também os navios. Um progresso originado por puras necessidade, sendo então promovidos. Foi necessário que os habitantes do Vale do Nilo devessem cruzar o seu rio em segurança, uma vez que o rio era infestado por crocodilos. O flutuador era chamado de ligador. Eles eram necessários para a obtenção de madeira nas terras do Egito. Em última análise, os suprimentos que eram necessários flutuavam da costa síria. Após isso, toras de cedro eram importadas. Os vasos de madeira eram moldados em imitação dos barcos, com o qual os primeiros inventores resolveram o problema de como fazer uma construção à prova da água.
As viagens do Mediterrâneo forçavam os antigos marinheiros à necessidade de resolver os problemas da navegação. Além disso, essas viagens permitiram o estabelecimento de contato com comunidades isoladas ao longo do rio Nilo. Como tem sido indicado, a civilização moderna tem suas raízes dentro das pequenas fazendas do Antigo Egito. Muitas centenas de corpos de proto-egípcios têm sido descobertas de um incrível estado de preservação nas areias quentes e secas do Alto Egito. O professor Elliot Smith, ao ocupar a cadeira de anatomia na Escola de Medicina do Governo do Cairo, teve a oportunidade e o privilégio único de dissecar um grande número destes e obter dados que lançam muita luz sobre o problema racial e sobre o crescimento inicial da civilização. Em sua obra, intitulada Os Antigos Egípcios, ele escreve, abre aspas, o homem proto-egípcio era de baixa estatura, sua altura média é estimada a ser menos de 5 pés e 5 polegadas. E para as mulheres quase 5 pés. Sendo logo acima da média para a humanidade em geral. Enquanto a média para egípcios modernos é de 5 pés e 6 polegadas. Ele era de uma construção muito delgada, seus ossos eram singularmente leves e livres de rugosidade. Indicavam um grande desenvolvimento muscular. Fecha aspas. O professor Elliot Smith encontrou certas semelhanças entre os traços estruturais de proto-egípcios e os de uma grande parte da população moderna do Egito. O conteúdo dos estômagos dos proto-egípcios foi examinado pelo Dr. Fritz Netolitsky, e o professor Elliot Smith nos informa sobre os resultados. Abre aspas. Quase toda a amostra continha cascas de cevada, e em cerca de 10% das cascas dos espécimes de painço poderia ser identificado com certeza. Tubérculos de raiz de Dicyperus escolentes foram encontrados ambos dentro do conteúdo intestinal e em potes colocados dentro dos túmulos ao lado dos corpos. Dr. Netolitsky encontrou abundantes restos de peixe. O fato que escama de peixe e ossos eram frequentemente engolidos, permite identificar as espécies de alimento usados como tilapia nilotica. Fragmentos de ossos de mamíferos encontrados entre os conteúdos dos estômagos confirmam a evidência de que os egípcios pré-históricos não eram vegetarianos. Fecha aspas. Antes dos proto-egípcios começarem a usar cobre, eles usavam amuletos de malaquita e usavam malaquita de terra como uma pintura facial mágica. Malaquita foi encontrada em canais do Alto Egito e principalmente no Vale de Al-Arji. Também deveria estar presente na costa oeste do Mar Vermelho. Parece provável que os egípcios não tenham cruzado para o Sinai em busca de cobre antes de aprenderem a usá-lo em seu próprio país e a demanda por ele ultrapassar o fornecimento regional. A terra do Egito nos primeiros tempos eram divididos em número de pequenos estados, mas no início da Idade Dinástica, existiam dois reinos principais, o Baixo Egito e o Alto Egito. O rei do Alto Egito, lembrado como Mena, conquistou o Baixo Egito e uniu as duas terras para um único reino, assumindo a coroa dupla. Isto é, as coroas mescladas dos reis do Baixo Egito e do Alto Egito. Esta conquista aconteceu cerca de 3400 a.C. Ao mesmo tempo, intrusos de origem racial diferente dos proto-egípcios estavam se estabelecendo no Baixo Egito. Estes foram os cabeças largas do tipo armenoide, alpino, da Ásia Menor. Na Palestina e Síria se misturaram com os primeiros colonizadores da raça mediterrânea ou raça parda, e o chamado tipo semítico passou a existir. No cemitério de Naga Ed-Der, o professor Elliot Smith detectou representantes ainda anteriores desses, que seriam alienígenas à terra egípcia. Não há dúvida que o Egito atraiu muitos estrangeiros após o modo agrícola ser introduzido e desenvolvido. A dinastia egípcia eram pessoas adoradoras de ouros, e seu deus estava associado com os ferreiros de cobre. Eles tinham armas de cobre quase tanto quanto bronze, e eles foram os primeiros militaristas conhecidos pela história. Eles travavam guerras, não meramente porque eles precisavam de mais terrenos, não apenas porque as áreas conquistadas se tornavam congestionadas, mas principalmente com o desejo de impor a ditadura aos vizinhos e explorar seus povos. Guerras organizadas eram aparentemente, como Mr. Parry tem insistido, um produto da civilização e não uma relíquia de selvageria. O faraó quem conquistou o Baixo Egito e que foi lembrado como Mena, pode ou não ter sido o mesmo que Narmer, traços de quem foram encontrados. É possível que a conquista tenha causado com que muitos dos povos do delta migrassem para outras áreas. Os marinheiros nas costas estavam acostumados a visitar as ilhas circundadas, bem como a Síria. Eles importavam esmeril de Naxos e obsidiana de Melos. Pode ser que Creta tenha recebido colonos do delta, que se recusaram a submeter-se ao conquistador. Esses colonos devem ter exercido uma profunda influência.
Escreve o professor Eliot Smith em sua obra Os Antigos Egípcios, o seguinte. Abre aspas. Ideias e cultura não se espalham entre pessoas não civilizadas, exceto pela fixação daqueles que praticam as artes e mantêm as crenças. Esses colonos não precisariam ser grandes em número. Fecha aspas. O trunfo inicial do tradicional Mena, em seu personagem de Narmer, foi alcançado no pantanoso Fayum, um estado intermediário entre o Alto Egito e o Baixo Egito. Há muito existiu resistência à invasão, mas no fim que as forças alcançaram uma grande vitória. A ampla região do delta, em seguida, ficou aberta entre eles, e seu sucesso final estava assegurado. O rei Narmer é mostrado em uma paleta de ardósia, segurando com uma das mãos os protetores de cabeça do chefe em Fayum, que se ajoelha em uma postura indefesa, enquanto com a outra ele balança uma massa para o alto para acertar o golpe final. Um servo de corpo composto espera um monarca conquistador, carregando as sandálias reais e uma jarra de água. O símbolo do falcão também é representado para significar que a vitória foi atribuída a Horus, o deus tribal. Dois inimigos voam abaixo, e acima dos combates estão duas cabeças de vaca da deusa Hathor. Esta excelente cena foi imitada, no verdadeiro conservador espírito dos antigos egípcios, por ocasião de semelhante atos de conquista depois de um tempo. Na verdade, por um período de 3.000 anos cada faraó sucessor, quem alcançou vitória em batalha era retratado como Narmer, golpeando seu humilde inimigo, e a sua importância foi sempre enfatizar pelas dimensões da estatura gigantesca. Isso era uma convenção artística naqueles dias antigos. Após a conquista de Fayum, os líbios parecem ter sido o povo dominante no Baixo Egito. Sua capital estava em Sais, a residência de sua deusa Neit. Os atributos desta divindade refletem o caráter da civilização de seus adoradores. Seu símbolo era um escudo e duas flechas. Ela foi retratada com mãos e rosto verdes, pois ela era um espírito da terra que fornecia verdura para os rebanhos de um povo pastoral. A lançadeira de um tecelão era tatuada sobre seu corpo, para indicar aparentemente que ela transmitia para mulheres sua habilidade no tear. Mena conquistou os líbios em batalha, e muitos milhares foram mortos, e ele estendeu seu reino às margens do Mediterrâneo. Então ele assumiu, em presença de seu exército reunido, a coroa vermelha do Baixo Egito. Ele parece também ter legitimado a sucessão, tomando por esposa Neitotep, a princesa da casa real de Sais. Assim a tribo de Horus era unida aos líbios que adoravam uma deusa. Posteriormente, a tríade da cidade de Sais foi composta por Osíris, Neit e Horus. Neit foi posteriormente identificado como Ísis. A memória da conquista do Baixo Egito, acredita-se que seja refletida na história mitológica de Horus superando Set. O ponto de virada na campanha foi o conflito de Fayum, onde os deuses animais da Set foram mortos. Petrie aponta com muitos graus circunstanciais a visão surpreendente de que a expulsão de Set do Egito significa a derrota de uma aristocracia militar de semitas pelo povo de Horus, que, tendo adotado a religião de Osíris, também abraçou a causa da tribo que introduziu seu culto para a terra. É evidente, a partir de uma inscrição em um templo do sul de Edfu, que muitas conquistas foram efetuadas na região do delta antes que a união fosse realizada. Uma versão do grande conto popular afirma que quando Horus venceu Set, ele lhe entregou Ísis acorrentada. Ela falhou, no entanto, em vingar a morte de seu marido, e colocou seu opressor em liberdade novamente. Em sua grande ira Horus então arrancou a coroa de sua cabeça. Isso pode se referir particularmente às circunstâncias que levaram à conquista da Líbia. Petrie diz que, abre aspas, nós dificilmente podemos nos desviar da leitura das histórias das animosidades dos deuses, como sendo as lutas de seus adoradores. Fecha aspas. Os líbios sempre foram um povo relacionado a problemas aos faraós, cujo domínio sobre o distrito ocidental do delta nunca foi certo. Mena aparentemente se esforçou para quebrar seu poder, levando cativo nada menos que 120.000 prisioneiros. Seus despojos incluíram também 400.000 bois e 1.420.000 cabras. Esse deslocamento de uma proporção tão grande dos habitantes do norte teve seu efeito no caráter físico dos povos do Vale do Nilo. As diferenças de mistura entre norte e sul eram bem marcadas antes da conquista. Após a união dos dois reis, as classes dominantes do Alto Egito se aproximavam muito do tipo do delta. É evidente que a grande civilização nativa que floresceu no Vale do Nilo por mais de 40 séculos deveu muito aos povos do delta, de ascendência mista, que é uma mistura de pioneiros de africanos e asiáticos. De fato, ficamos surpresos ao notar, a este respeito, que as características faciais de muitos faraós se assemelham às de alguns grandes líderes de homens que alcançaram distinção entre as nações da Europa.
A união das duas terras foi posteriormente refletida na organização dual da sociedade e no simbolismo religioso egípcio. Mesmo assim, deixou sua marca na própria civilização e pode ser rastreada fora do Egito. Hieróglifos eram usados desde o início, o cobre foi trabalhado pelos ferreiros, e a cerâmica giratória superior fizeram sua aparição. Mas o maior serviço prestado ao Antigo Egito, pelos servos de Horus, estava finalmente estabelecido em condições ao longo de toda a Terra, nos interesses de bem-estar individual e progresso nacional. A contribuição do Norte para a cultura dinástica não era insignificante. Na verdade, não pode ser superestimada. A civilização do Delta já estava bem desenvolvida antes da conquista. Estava em uso entre as pessoas um análogo ao alfabeto, que parecia de perto com os sistemas de Creta e aqueles também que apareceram mais tarde em Caria e na Espanha. O início do seu começo pode ser traçado, talvez, naqueles sinais rudes que os pioneiros do final da Idade da Pedra Tardia, na Europa Ocidental, arranhavam sobre os dólmenes franceses. Letras do feniciano arcaico mostram que grandes comerciantes do mar depois desse tempo simplificaram o sistema e o difundiram em toda parte. Nosso alfabeto é, portanto, de origem norte-africana. Foi no Delta também que o calendário foi inventado pelos primeiros agricultores da Idade da Pedra, mais de 60 séculos atrás, que reconheceu que uma divisão artificial do tempo era necessária para fins de registro e cálculo preciso. Eles começaram o ano com o surgimento da estrela Sirius na altura da inundação do Nilo, e foi dividido em 12 meses de 30 dias cada um, 5 dias extras sendo adicionados para festividades religiosas agrícolas. Este calendário foi finalmente importado e ajustado pelos romanos, e continua em uso, com refinamentos subsequentes, em todo o mundo até o presente dia. No governo de Mena, há evidências do progresso que sempre é promovido quando as ideias são trocadas livremente e uma rivalidade estimulante é promovida entre o povo. A mente inventiva está ocupada em seu trabalho. A cerâmica melhorou em textura e construção, sendo envidraçada em cores. Joias de grande beleza também foram produzidas, e armas e ferramentas foram feitas com arte de projeto. Pranchas de projeto de 9 pinos estavam evidentemente em demanda sobre todas as classes para recreação em momentos de lazer. Enquanto isso, a administração do Reino Unido foi completamente organizada. Funcionários eram numerosos e suas obrigações eram estritamente definidas. Vários centros estratégicos foram guarnecidos então, para prevenir surtos, e para a proteção de cada trabalhador e cidadão que seguia a lei. Mêmpis tornou-se uma cidade importante. De acordo com a tradição, foi construído por Mena, mas o sistema teológico local sugere que existia antes. É provável que ele ergueu as construções ali, incluindo a fortificação, e fez disso centro da administração na parte norte do reino. Quando Mena morreu, ele foi enterrado em Abidos. Ele foi sucedido por seu filho Aya, que significa o lutador. Sob o governo do novo monarca, uma vigorosa campanha militar foi contraconduzida no sul, e outra província foi colocada sob a influência do governo central. A condição pacífica do norte é enfatizada por sua visita registrada à cidade de Sais, onde eram feitas oferendas no santuário de Neit, a deusa do povo de sua mãe. Enquanto isso, os recursos naturais do Vale do Nilo foram sistematicamente desenvolvidos. Trabalhos de irrigação eram realizados em todos os lugares, a selva estava desmatada e grandes extensões de terra eram recuperadas por trabalhadores diligentes. Essas atividades foram promovidas e controladas pelos funcionários da realeza. O rei Den, um monarca sábio e progressista, inaugurou o grande esquema de limpeza e drenagem de Fayum, que mais tarde se tornaria uma província fértil e populosa. Os topógrafos começaram a trabalhar e planejaram a construção de um canal, e o esquema foi desenvolvido e continuado pelos monarcas que vieram posteriormente. Era astutamente reconhecido na época da primeira dinastia, tanto quanto é em nossos dias, que o progresso e o bem-estar das pessoas do Vale do Nilo precisavam depender do desenvolvimento dos recursos agrícolas do país. A riqueza do Egito é tirada do solo. Todas as glórias e conquistas das dinastias foram possibilitadas pelos sistemas de governo que proporcionaram facilidades e proteção para os homens que lançavam seu pão sobre as águas para que o retorno abundante pudesse ser assegurado depois de muitos dias. Quando nos é dado, portanto, um vislumbre da vida cotidiana na Terra, como dado no antigo e precioso conto popular que segue no capítulo 4, somos colocados em contato mais próximo com o povo que labutou em contentamento há muitos milhares de anos na terra do Egito, do que é possível quando contemplamos, nos maravilhando com suas requintadas obras de arte ou grandes trunfos arquitetônicos.
O espírito que impregnou o antigo campesinato do Vale do Nilo se reflete no serviço fiel e gentil, e nas qualidades vitoriosas do pobre Bata, o irmão mais novo. Vamos dar uma pausa para refletir que a história de sua honra ferida e destino trágico comoveu até as lágrimas aquelas damas de nascimento nobre, cujas múmias enfaixadas agora repousam em nossos museus para serem observadas por turistas, que se perguntam como eles viviam e quais cenas cercavam suas vidas diárias.